Olá, meu povo e minha pova! Hoje a gente vai fazer uma receita de café da manhã super tradicional na América, mas a gente vai dar uma adaptada aqui no Brasil, que é a panqueca americana. Muito fácil de fazer, muito simples, vocês vão ver poucos ingredientes e em 15 minutos a gente tem um café super delicioso. Vamos começar fazendo a massa, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho farinha de trigo e eu vou misturar primeiro todos os secos, tá? Então eu tenho farinha, eu tenho açúcar, eu tenho aqui fermento químico em pó, aqueles de bolo, tá? Então eu vou dar uma primeira mexida nos secos e vou entrar então com a parte úmida da receita. Um ovo, sempre é legal quebrar o ovo fora do bowl, que se ele estiver estragado você não perde toda a sua receita. Vou entrar com uma colher de sopa de óleo ou azeite e leite. No caso aqui eu tenho para uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite, ok? E uma pitadinha de sal, que é justamente para elevar todo mundo aqui, todos os sabores. Não precisa bater na batedeira, tá? É super tranquilo de misturar, então eu vou misturar na mão aqui com um batedor de arame ou um fouet, como você queira chamar. Você mistura isso bem rapidamente, super tranquilo, tá? O único detalhe que você tem que ter aqui é procurar não deixar nenhum tipo de gruminho, né, na massa. Ok? É isso, a massa tá pronta. Ela descansa um pouquinho, tá? Para os ingredientes ficarem conversando um pouquinho entre eles. E aí o que eu vou fazer? Enquanto a massa descansa, eu vou fazer uma cobertura, uma calda de morangos para a gente servir com essa panqueca. Eu tenho alguns morangos já picados, vou picar mais alguns. Eu pico aqui, não precisa ser muito pequenininho, tá? Picar em cubinhos. Eu vou entrar então na panela com esses morangos já picados. Vou entrar com um pouquinho de açúcar, tá? Só coisa aqui de uma colher de sopa, porque a panqueca já é doce, então eu estou puxando um pouquinho mais da acidez desse morango aqui para justamente contrastar com a doçura da panqueca. E vou levar no forno, vou colocar um tico de água, tá? Para evitar que esses morangos acabem queimando durante a cocção. Então a gente vai ficar aqui nesse processo aqui durante mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Bom, pessoal, a massa então já descansou, né? Quanto tempo? Mais ou menos uns 10, 15 minutinhos. Você vai ver que ela começa a ter umas bolinhas aqui na massa, significa que o fermento ele já está agindo, tá? Então a gente vai fazer as nossas panquecas. Eu vou começar aquecendo uma frigideira, de preferência antiaderente. Tá? Mesmo sendo antiaderente, eu vou usar um pouquinho de gordura para untar. Então aqui eu estou usando um pouquinho de óleo, ou margarina, ou manteiga, que você tiver aí à disposição. Tá? Não é preciso colocar muito, então eu estou usando até um pincel justamente para espalhar bem, porque é realmente só um pouquinho de óleo que eu preciso. Tá? Frigideira mais ou menos quente. E aqui tem um segredinho, tá? Eu vou ter que ir regulando a temperatura para ela cozinhar por dentro e não queimar. Então eu não preciso de fogo muito alto, tá? Um fogo médio baixo, tá? E a gente vai começar. Existe um mito aí na culinária que a primeira panqueca nunca dá certo, né? Então vamos ver se a gente vai ter esse mito confirmado aqui ou não. Tá? Então eu vou colocando aqui de pouquinho, de porções, né? Tento deixar ela o mais redondinha aqui possível, mas também não precisa ser 00, porque também ela é uma panqueca relativamente rústica. E você vai ver que diferente do crepe, né, que é aquela panqueca fininha, essa aqui ela vai ficar fofinha. Por quê? Porque eu tenho fermento, então o fermento ajuda a dar essa leveza, né? Ela vai ficar fofinha, bonitinha, tá? Enquanto isso a minha calda de morango está chegando, tá? Eu tenho aqui coisa de 10 minutinhos, ela já está quase que no ponto, tá? Estou cozinhando ela em fogo baixo, para que o morango, né, para que a calda não queime e eu consiga ter uma consistência de calda bacana aqui. Tá? Aqui a gente vai cozinhar essa panqueca
perto de 1 minuto e pouquinho cada lado, dependendo da potência do seu fogo, tá? Você vai ver que conforme ela vai cozinhando, ela vai dando uma crescidinha, significa que o fermento está agindo, tá? Eu vou dando uma olhadinha aqui, ó, por baixo, ela está super bonita já, caramelizada. Eu vou então virar essa panqueca e vou cozinhar ela então do outro lado. Eu vou fazer esse processo para toda a massa e vou ter então vários disquinhos desse aqui prontos para a gente depois fazer a montagem e degustação. Aqui para finalização da calda, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar um pouquinho de cítrico, então eu vou usar um limão, pode ser o limão siciliano, pode ser o limão Tahiti, né? O limão que você tiver disponível. Eu vou só dar um pinguinho de limão aqui, sempre depois que eu apagar o fogo, tá? Para que o limão não amargue, tá? Então tá aqui, ó, a primeira panqueca saindo. Conseguimos fazer a primeira no jeito, hein? Bom, aqui o que eu fiz? Eu tirei a calda da panela e deixei ela na geladeira para ela dar uma esfriada, tá? Para ela ter um corpinho um pouquinho melhor. E eu vou agora finalizar com raspinhas de limão, tá? Então, eu venho aqui só para dar um toque bem cítrico aqui no acabamento do prato. Então eu pus um pouquinho de suco e agora eu estou pondo um pouquinho da raspa do limão, tá? Justamente para eu ter esse cítrico bem presente, né? Para contrastar, como eu falei, com o açúcar da panqueca, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a montagem do prato para a gente servir, tá? Então eu vou entrar com uma panqueca. Primeiro eu vou fazer uma coisa aqui, que afinal de contas a gente malha para quê, né? Então vamos caprichar no recheio. Vou pôr um pouquinho de calda. E aqui a ideia é que ela caia mesmo pelos lados, tá? Vou colocar aqui. Vou jogar um pouquinho de calda. Um pouquinho é modo de falar, tá? Um pouquinho, bastante. Eu tenho aqui um pouquinho de creme chantilly, tá? Que eu posso fazer aqui uma brincadeira aqui em cima. E com requintes de crueldade, eu venho aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro, só para fazer uma neve aqui, tipo Papai Noel. Então tá aqui, panquecas americanas com calda de morango. Fácil, rápido e super delicioso. Espero que vocês gostem.